Olá, tudo bem? O que você faria se uma pessoa muito importante fosse te visitar em sua casa? Hoje você vai conhecer uma família que recebeu a visita de um homem muito famoso. Quem será esse homem? Vocês querem saber? Então venham comigo, porque eu já vou contar. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? Jesus e seus discípulos estavam sempre caminhando de cidade em cidade para levar a palavra de Deus. Dessa vez, ele foi até a aldeia de Betânia. Era um pequeno povoado perto de Jerusalém. Jesus estava sempre rodeado de muitas pessoas. Umas queriam ser curadas, outras queriam ouvir a sua palavra, mas alguns queriam criticar o Senhor. Tinha até aqueles que queriam encontrar erros no Senhor Jesus. E sabe de uma coisa? Jesus dava atenção para todos eles, porque Jesus ama todas as pessoas. Jesus é Deus Filho. Ele ama você também. Deus fez você de maneira única. Você é criação preciosa de Deus. E o amor de Deus por você não é como o amor das pessoas. Não. Às vezes as pessoas nos deixam tristes e não querem saber de nós. Algumas pessoas até deixam de amar as outras. Mas o amor de Deus por nós não é dessa maneira. Em Jeremias, capítulo 31 e versículo 3 está escrito: com amor eterno eu te amei. Mas não basta você saber que Deus te ama. Sabe por quê? Porque nós também precisamos conhecer mais sobre Deus e amá-lo também. Deus espera isso de nós. Nós precisamos ficar atentos para não permitir que as preocupações do dia nos afaste de Deus. Quer saber? Naquele dia, Jesus entrou na casa de uma família muito querida. Era a família de Marta, Maria e Lázaro. Aqueles três irmãos amavam muito o Senhor. Já imaginou receber a visita de Jesus em sua casa? Aqueles irmãos ficaram muito felizes com a presença de Jesus. E Maria não queria perder tempo. Ela logo sentou aos pés de Jesus para aprender com ele. Será que Maria não tinha nenhuma tarefa, nenhum serviço para fazer? Quando a gente recebe visita em casa, a gente quer servir, quer agradar, quer fazer o melhor para a pessoa. Será que Maria não tinha nenhuma ocupação? Ou será que ela estava fugindo das tarefas? Não, Maria sabia o que era mais importante. E você? Será que você faria o mesmo? Você deixaria o que está fazendo para aprender mais de Jesus? Eu tenho um desafio para você. Se você já tem Jesus como seu Salvador, conheça mais sobre Jesus. Mesmo sendo criança, você precisa conhecer mais sobre o Senhor. Talvez você esteja pensando assim: eu já conheço todas as histórias da Bíblia. Eu conheço muitas histórias, eu já memorizei vários versículos, mas eu não estou falando isso. Eu estou falando que você precisa conhecer mais sobre Jesus. Conhecer como ele viveu, o que ele fez, o que Jesus sentiu, que você também sente. Você precisa conhecer mais sobre Jesus. Sabe por quê? Porque muitas pessoas dizem que conhecem o Senhor, mas vivem de qualquer jeito, sem se preocupar em obedecer o Senhor, em agradá-lo. Em Oséias, capítulo 6 e versículo 3 está escrito assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Pense um pouco. Como você tem ocupado o seu tempo? Será que você fica
tanto tempo no celular, no computador, no tablet ou na televisão que nem sobra tempo para conhecer o Senhor? Eu não estou dizendo que é errado usar esses aparelhos. Não, de jeito nenhum. Mas essas coisas não podem ocupar o lugar de Deus. Nós precisamos separar um tempo para conhecer mais o Senhor Jesus. Bom, enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus, sua irmã Marta não parava de trabalhar. Ela varria, passava o pano, tirava o pó, fazia o que toda dona de casa faz para manter a casa limpinha. O problema não eram as atividades, não eram as tarefas. O problema é que ela estava perdendo a oportunidade de conhecer mais o Senhor, assim como fez Maria. A Bíblia diz que Marta estava agitada. Você já reparou como as pessoas à sua volta estão agitadas? Parece que elas estão sempre atrasadas, sempre correndo de um lado para outro. As pessoas estão agitadas e afastadas de Deus por causa do pecado. E o pior é que elas podem ir para um lugar de sofrimento e tristeza se continuarem longe do Criador. É isso que o pecado faz. Pecado é tudo que desagrada a Deus, como briga, desobediência, adorar coisas ou pessoas. Talvez você esteja pensando, eu não tenho pecado. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre isto? Em 1 João, capítulo 1 e versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores, mesmo que você diga que não tem pecado. Você é pecador, e isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. É a palavra de Deus que diz. Então você também é pecador. Então pense nisso e seja diferente das pessoas que estão agitadas, sem se preocupar com Deus, sem se preocupar com o seu Criador. Marta estava tão ocupada com tantos serviços que ela queria que Jesus desse uma bronca em Maria. Ela pensava que aquilo que ela estava fazendo era mais importante. E ela disse para o Senhor: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado eu ficar servindo sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Marta queria que Jesus mandasse Maria se levantar para ajudar a ela. Eu penso que Maria ficou com vergonha da atitude de Marta. Ela deve ter ficado sem graça. Mas, ao invés de dar bronca em Maria que estava sentada, Jesus falou para Marta: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Jesus disse que Marta estava preocupada demais com as atividades do dia a dia, em vez de se preocupar em aprender mais sobre ele. Eu fico pensando, o que você tem aprendido sobre Jesus? Você sabia que Jesus merece um lugar especial na sua vida? Sim, Jesus é o Filho perfeito de Deus, que nunca pecou, nunca fez nada de errado. Jesus sempre foi correto em tudo. Mesmo assim, ele morreu pelos nossos pecados. Os homens colocaram uma coroa de espinhos no Senhor Jesus e fizeram ele carregar uma cruz. E Jesus não reclamou em momento nenhum. Pelo contrário, ele pediu que Deus, o Pai, perdoasse aqueles homens. Em João capítulo 15 e versículo 13, o Senhor Jesus mesmo disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus não somente carregou a cruz, mas ele foi pregado na cruz em nosso lugar. E nós sabemos que Jesus morreu ali naquela cruz. Ele foi sepultado depois, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus está vivo para ser o seu amigo, para ocupar um lugar especial na sua vida.
Era isso que Jesus estava falando para Marta, para ela não ficar tão preocupada com as atividades do dia a dia, porque Marta estava colocando os serviços como sendo mais importante, e isso sim era errado. É importante que a gente faça as tarefas de casa, da escola, do trabalho, mas essas coisas não podem nos ocupar o tempo todo. Nós precisamos separar um tempo para aprender mais sobre Jesus. E Jesus terminou aquela conversa falando umas palavras que eu vou ler para vocês aqui na Bíblia. Está em Lucas, capítulo 10 e versículo 42. Olha o que Jesus disse para Marta. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus não estava dizendo que as tarefas de casa não são importantes ou que Maria não deveria ajudar a sua irmã. Não, não era isso que Jesus estava falando. Ele estava mostrando que o mais importante é aprender sobre ele, é ter comunhão com ele. E aquelas duas irmãs aprenderam uma grande lição naquele dia. Eu espero que você tenha aprendido o que é mais importante. Que Jesus é mais importante do que tudo, porque Jesus é o Filho de Deus que veio a este mundo morrer numa cruz para perdoar o seu pecado, para salvar você, para trazer você para perto de Deus. Em João capítulo 3 e versículo 36 está escrito: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Creia no Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Ele quer ser o seu amigo. Ele quer ocupar um lugar especial na sua vida. Fale com Ele através da oração, que você deseja ser amigo dEle, que você entendeu que precisa do perdão dEle. Aproveite o momento, a hora é agora. E assim termina a nossa história. Gostaram de conhecer aquele visitante tão especial? Espero que sim. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E não esqueçam que nosso encontro é todo sábado aqui no nosso Cantinho de Histórias. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!